Boa tarde, amigos do Sul 21. Está começando agora a primeira live de sexta, né? Um novo produto que o Sul 21 está lançando a partir desta semana. Eu sou Luiz Eduardo Gomes, repórter do site Sul 21, óbvio, né? Estou aqui com o meu colega Marco Weisheimer. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Luiz. Nós vamos conversar agora nessa primeira hora da tarde com o reitor Pedro Halal, Pedro Curi Halal, da Universidade Federal de Pelotas. O reitor Pedro Halal, ele é o coordenador da pesquisa de prevalência do coronavírus no estado, feita em parceria com o governo do estado, a Universidade de Pelotas e outras instituições aqui do Rio Grande do Sul. Ele vai explicar um pouquinho melhor também sobre isso. Primeiramente, boa tarde, reitor. Como vai, senhor? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos que acompanham o Sul 21. Estamos aqui para conversar um pouco sobre a questão da pesquisa, sobre a universidade, sobre ciência, todos os temas que vocês acharem relevantes. Vamos lá, então. Boa tarde. Boa tarde, reitor. Em primeiro lugar, agradecer aí a sua disposição em participar aí dessa conversa conosco e parabenizá-lo aí pelo trabalho que a sua equipe aí da Universidade Federal de Pelotas vem realizando, que além do mérito relacionado às urgências da pandemia, né, representam aí uma linha de resistência da ciência e da pesquisa brasileira também, nesse momento aí que ela enfrenta um pesado ataque negacionista e a universidade pública como um todo. Então, para começar, eu gostaria, o senhor já deve ter participado de algumas centenas de lives nas últimas semanas, né? Mas se eu pudesse explicar para o nosso público o que é essa pesquisa que a UFPEL vem realizando está medindo exatamente, né? E qual é foi apresentada a quarta etapa dela agora semana, em que estágio nós nos encontramos. Bem, Marco, então primeiro falando sobre a pesquisa, e tu tens razão, já falei mais de 100 vezes descrevendo essa metodologia, mas sempre é um prazer, então, conversar com as pessoas e explicar um pouco do que a gente pensou quando desenhou essa pesquisa. Então se trata de uma série de estudos repetidos. A cada 15 dias a gente fez uma fase. Foram no total 4 fases aqui no Rio Grande do Sul. E o nosso objetivo é conhecer basicamente 4 questões mais centrais. O quanto que tem de coronavírus no estado, o quão rápido ele está se expandindo, qual é o percentual das infecções que tem sintomas como febre, tosse, cada um dos sintomas, então quais são os sintomas mais frequentes, e por último, qual é a letalidade real dessa doença. A letalidade é talvez a informação no nível individual mais importante, que as pessoas mais queiram saber. Olha, dado que eu pegue a doença, qual a chance de eu vir a óbito? Então essas 4 perguntas, elas são respondidas nesse nosso protocolo de pesquisa. Nós já completamos, como eu disse, 4 fases aqui no Rio Grande do Sul. Em cada uma dessas fases, a gente entrevista e testa ao redor de 4.500 pessoas espalhadas por todo o estado do Rio Grande do Sul. E os resultados até agora, então, a gente pode ir discorrendo ao longo das perguntas de vocês, mas já posso adiantar que a prevalência aqui no estado é baixa, ou seja, comparativamente com outras regiões do Brasil, a proporção de gaúchos e gaúchas com anticorpos para o coronavírus é mais baixa. Existe uma subestimativa importante do número de casos quando a gente olha para as estatísticas oficiais, e temos um quadro particularmente preocupante em Passo Fundo. Então, se eu tivesse que resumir em 3 rápidas frases, essas são as 3 conclusões assim, maiores que a gente tem aí dessas primeiras etapas da pesquisa. Reitor, tu falaste agora, vamos pegar começando por esse ponto da subnotificação, né? As primeiras pesquisas apontaram uma subnotificação maior, né? Chegou a ter um caso confirmado para cada 12 que se estimava que não teriam sido notificados ainda, né? Isso vem diminuindo a partir enfim, caiu para 8, agora caiu ainda mais nessa 4ª fase. Eu queria que tu explicasse, então, como é que se chega a
conclusão que a subnotificação tem caído no Rio Grande do Sul? Então, assim, ó, esse número, às vezes parece que nós estamos falando de uma coisa muito de ficção científica. Não, é bem simples de calcular. Então, assim, a gente, nessa quarta fase, estimamos que a proporção de gaúchos infectados é 0,18%. Ou seja, de cada 1.000, né, de cada 1.000, nós teríamos quase 2 pessoas infectadas, né? O que a gente faz? O Rio Grande do Sul não tem 1.000 habitantes, ele tem 11.300.000 habitantes. Então a gente aplica essa proporção para ter uma estimativa para o estado todo. Então a gente chegou a estimar aí que tem cerca de 20.000 pessoas infectadas no estado. Aí a gente divide esse número estimado pela pesquisa pelo número de casos oficiais que aparecem nas estatísticas, que naquela época, agora, uma semana atrás, eram 6.700, eu acho. Então, dividindo 20.000, estimado pela pesquisa, por 6.700, mais ou menos, que tinha nas estatísticas oficiais, a gente chega à conclusão que existem 3 vezes mais casos na população do que o que aparece nas estatísticas oficiais. Então, não é uma conta muito complicada. No nosso estudo nacional, na média das 90 cidades que a gente conseguiu concluir o estudo nacional, foi 7 vezes mais. Então, o Rio Grande do Sul está numa situação melhor em termos de notificação de casos em comparação com o restante do Brasil. Isso ocorre, né, reitor? Porque, evidentemente, tem se testado mais também, né? Essa é a explicação, né? Então, felizmente, a gente vem dizendo desde o começo da pandemia que é importante ampliar a testagem, e o Rio Grande do Sul conseguiu agora testar um pouco mais. Então, com isso, a subnotificação vai diminuindo, e a gente espera que em algum momento, não só o Rio Grande do Sul, como o Brasil inteiro, consigam testar num nível mais adequado. Estados Unidos estão testando bastante, a Islândia, que é pequena, Nova Zelândia, Coreia, tem vários lugares que estão testando, a Alemanha, numa proporção muito maior que o Brasil. Espero que o Brasil chegue lá em alguns dias. Reitor, ontem o Conselho Estadual de Saúde, não sei se o senhor já chegou a ter acesso, divulgou uma nota alertando, fazendo aí uma série de críticas e alertas em relação ao modelo de distanciamento controlado que vem sendo implementado pelo governo do Estado. Entre as críticas questionam a questão da testagem, né, que na avaliação do Conselho ela estaria num nível ainda muito baixo aqui no Rio Grande do Sul e que isso não permitiria ter um dimensionamento real do estágio, né, do avanço do coronavírus aqui, ao mesmo tempo em que nesse período começa a haver um aumento, né, de abertura, uma flexibilização aí de diferentes atividades aqui em Porto Alegre e em outras cidades. Né? Como é que o senhor vê primeiro essa observação do Conselho, se o senhor acha que ela é procedente, e esse movimento de abertura de vários setores agora, aqui em Porto Alegre, os centros estão cada vez mais cheias e atividades voltando, ela pode prejudicar o que foi conseguido até aqui. Então, Marco, primeiro eu não li ainda a nota do Conselho, mas pelo que tu estás comentando, eu concordo com o teor dela, né? Essa questão que eles trazem sobre a testagem é isso. A gente está mostrando que melhorou a testagem. Agora, entre melhorar do que era péssimo e chegar no bom, ainda falta bastante. Então, realmente a gente ainda testa muito menos do que deveria e eu acabei de comentar sobre isso. Sobre a questão da flexibilização, aí, Marco, a gente tem que tratar esse assunto com bastante cuidado. Essa pauta da flexibilização, lá no começo, eu dizia que ela estava sendo tratada de forma quase que ideológica. Então, as pessoas estavam entendendo que distanciamento social é uma pauta definitiva, como se fosse dogmática, eu sou a favor ou eu sou contra. Não é assim. Distanciamento social é uma estratégia utilizada para uma doença que não se tem vacina e que não se tem tratamento efetivo, que tem momento certo para ser aplicado e que tem momento certo para ser flexibilizado. O que me preocupa mais, Marco, eu já falei em várias manifestações públicas, é que, pelo que a gente aprendeu do mundo todo, o momento de flexibilizar as medidas de distanciamento é quando há evidência de que a curva está na decrescente.
E nós não temos essa evidência ainda. Então, eu não quero criticar que a gente tem um modelo, ao contrário, é bom que tenhamos um modelo. O modelo gaúcho tem várias qualidades. Ele é um modelo gradativo, ele tem as diferentes bandeiras, ele é um modelo dinâmico, ele permite atualização semanal, ele é um modelo regionalizado, que não trata como se tivéssemos uma única curva no estado. Então, assim, ele é um modelo bem pensado, ele é um modelo que leva em consideração 11 indicadores e não somente. Então, assim, a gente tem que saber analisar criticamente, é um bom modelo. A questão central é se a implementação desse modelo não está um pouco apressada. Essa que talvez seja a grande dúvida que nós temos. A nossa percepção pela literatura é que a hora de implementar esse modelo, que é bem pensado, que é bem construído, seria quando tivéssemos evidência de que os números estão baixando. E nós ainda não temos essa evidência, infelizmente. Deixa eu lhe perguntar nesse sentido, reitor, porque tu falaste em politização, né, desses conceitos, né, desses modelos, né? E aí eu trago não necessariamente uma politização que diz respeito a ser a favor ou contra, mas o que parece que está acontecendo é uma politização por parte dos prefeitos, né? Os prefeitos, enfim, a gente sabe que tem eleições municipais, esse ano, teoricamente, tem eleições municipais, eles estão se sentindo muito pressionados, devem ter muita pressão, certamente tem muitas pressões pela reabertura, né? E o que a gente vê é que a gente tem visto uma pressão para prefeitos que, por exemplo, lá no início estavam com bandeira vermelha para migrar para bandeira laranja, né? Que estavam com bandeira laranja para migrar para bandeira amarela, e é algo que a gente não tem visto só no Rio Grande do Sul, né? Porque o governador de São Paulo, João Dória, ele começou a implementar o modelo com fases também, não cheguei a ver se ele usa o termo bandeiras, mas ele também faz essa separação por regiões do estado, e antes mesmo disso ter sido implementado de maneira mais concreta, né, já tem pressão de prefeitos tentando convencer o governador de São Paulo que a região deles deveria ter menos restrições do que tem, né? E a gente vê, por outro lado, aqui no Rio Grande do Sul, como o senhor próprio apontou, a situação de Passo Fundo, que é uma situação extremamente preocupante, né? A mesma coisa que acontece com a região de Lajeado, né? Não está te parecendo que essas pressões... O reitor caiu brevemente. Vamos tentar restabelecer a conexão com o reitor, né? Mas a gente vinha falando, né? Eu queria até que tu falasse um pouquinho disso, Marco, enquanto a gente tenta recuperar o reitor, de como muitos casos no Rio Grande do Sul têm sido ligados à questão dos frigoríficos, né, Marco? Nas regiões de Pelotas de Lajeado e de Passo Fundo. Exatamente, até eu pretendo perguntar ao reitor sobre esse tema, que ele me parece muito expressivo, né? A gente tem Passo Fundo, Lajeado, Marau, Garibaldi, entre outros municípios, né? Alguns municípios médios, grandes no interior, outros pequenos, uma alta prevalência de contágio, de casos, de óbitos também. Conseguimos voltar com o reitor. Reitor, então, só para retomar a pergunta, né? Eu lhe perguntava... Eu consegui ouvir, Essa pressão dos prefeitos, né? Então eu peço desculpas, eu tive uma pequena queda de sinal aqui, mas essa pauta da pressão dos prefeitos, e eu diria assim, essa politização exagerada do tema do distanciamento social está trazendo prejuízos para o Estado, está trazendo prejuízos para o país. Obviamente que todas as pautas, qualquer pauta que a gente enfrenta, ela tem um componente político. Ok, uma coisa é o componente político, outra coisa é a decisão não ser guiada por evidência científica e ser guiada por outros fatores. Esse é um ano eleitoral nos municípios, a gente sabe disso, e a gente não pode, no momento de uma pandemia de saúde pública, tomar as decisões pensando no que é melhor para o resultado da eleição de outubro, ou de novembro, ou de dezembro. A eleição ainda não fechou a data. Então, assim, me preocupa muito essa pressão. Por quê? Porque não existe essa dicotomia entre saúde e economia. Isso é um equívoco grosseiro, tanto para a saúde quanto para a economia. Quanto menos vidas forem perdidas, melhor. É isso que mostra as epidemias do passado. Então, assim, fica aí o nosso apelo como pesquisadores
para que os gestores pensem com base na melhor evidência científica disponível e não pensem olhando para as eleições que se avizinham. Ao contrário, se eles quiserem ter os melhores resultados nas próximas eleições, quanto menos vidas perdidas, certamente que melhor será a recuperação econômica das cidades. Heitor, a gente estava conversando antes sobre o tema aí dos frigoríficos, né? Eu sei que isso não é exatamente o tema, o objeto mais preciso da pesquisa, mas cidades como Passo Fundo, Lajeado, Marau, Garibaldi, entre outras, né, vem apresentando, né, focos de contágio bastante expressivos envolvendo trabalho em frigoríficos. Né? Não sei se o senhor vem acompanhando com mais detalhamento, mas o que há, afinal de contas, o que há de peculiar aí em relação aos frigoríficos que parece que vem favorecendo aí o contágio pelo novo coronavírus? Olha, Marco, uma coisa que vocês devem ter acompanhando aí, que eu tenho feito várias conversas com a mídia, é que eu, como pesquisador, aliás, acho que todos os pesquisadores deveriam ter a capacidade de dizer isso, eles às vezes têm que saber responder uma pergunta dessa e dizer não sei. E a verdade, o que a gente sabe? A gente sabe que está havendo grande contágio nos frigoríficos. Qual é a parte da resposta que eu te digo não sei, Marco? É uma questão muito pontual, mas que é absolutamente essencial de ser respondida. Tem uma dúvida, se tem uma característica específica do trabalho no frigorífico, por exemplo, temperatura e umidade, que favorece a disseminação do vírus, e por isso tem tanta gente pegando, ou se a forma de organização do trabalho dos frigoríficos é o que importa. É a aglomeração, são os refeitórios, são as formas de transporte das pessoas que lá trabalham. Então, esta resposta definitiva, se é uma coisa mais do ambiente, mais assim, clima, temperatura, umidade, ou se é uma coisa mais das condições de trabalho, eu ainda não tenho uma evidência definitiva na literatura para te responder. O que eu posso te responder com certeza é que sim, existe uma concentração de casos que não é por acaso, e não é só no Brasil. Os Estados Unidos também relataram coisas parecidas em relação a frigoríficos. Heitor, pegando esse gancho... Saiu uma grande reportagem no New York Times há alguns dias sobre esse problema nos Estados Unidos. The Guardian também saiu uma matéria na Europa que vem acontecendo. Parece que realmente tem um elemento em comum aí que tem a ver com a atividade específica mesmo. Heitor, pegando esse gancho da questão de que não se sabe ao certo, né, e também para falar um pouco dos testes, né, retomar a ideia dos testes, né, a gente teve em Lajeado especificamente, quando foi testado, quando foram realizados massivamente testes em trabalhadores desses frigoríficos, acabou elevando muito, né, o número de resultados positivos em Lajeado, tanto que se a gente pegar agora, nesse momento, o portal da Secretaria Estadual de Saúde, nós vamos ver que Lajeado tem 1.210 casos, né, a cidade com o maior número de casos no Rio Grande do Sul, né, mas eu queria aproveitar esse gancho para falar da questão da forma como tem sido testado no Rio Grande do Sul e no país em geral, né. Teve um início que se testava todos os casos suspeitos e depois houve a mudança para testar só em casos de internação hospitalar, né? Ou primordialmente em casos de internação hospitalar, pelo menos, né? E acabava que não se testava, principalmente pessoas assintomáticas, e também acabava não se testando muito parentes, né? Pessoas que poderiam ter relações com quem testou positivo, né? Isso acaba não criando um risco de a gente acabar ignorando alguns vetores, né? Porque pelo que a gente sabe, ou pelo que sempre se falou, os assintomáticos também, né, acabam transmitindo, né? E aí não se testando, claro, né? Tu acaba não implementando medidas de isolamento social para essa pessoa que pode não estar sentindo nada, pode estar podendo trabalhar normalmente, mas o ideal seria que ela ficasse em casa, né? Porque ela pode daqui a pouco passar para alguém, mesmo não tendo esses sintomas, né? Como é que tu avalia a questão da forma de testagem? Bem, assim, ó, então essa pauta da testagem, eu até vou fazer uma resposta um pouco mais contextualizada, eu vou tentar não demorar muito. Se eu estiver demorando muito, vocês digam aí, professor, cala a boca. Mas olha, fica à vontade que é importante, Heitor.
essa questão da testagem é assim, ó. Eu tenho feito algumas manifestações de que o Brasil tem acertado mais do que errado no combate à pandemia. O Brasil entrou no distanciamento social cedo, o Brasil está envolvido em bons estudos sobre desenvolvimento de vacina, o Brasil está envolvido em bons estudos sobre desenvolvimento de medicamentos ou testagem de medicamentos existentes, e o Brasil tem aí esse estudo epidemiológico que a gente coordena, que é um estudo importante no cenário. Aonde que o Brasil está mal desde sempre? Na testagem. E aí, a gente tem que entender por que a gente fala tanto de testagem, como se parecesse uma coisa assim, vai resolver todos os problemas se tiver mais testes. Vai resolver vários. Por quê? O que acontece é o seguinte, no cenário ideal de uma epidemia, se tu quer impedir que o vírus circule, o que tu faz? Tu identifica rápido quem tem o vírus, tu identifica a rede de contatos, tu testa todo mundo e tu cessa, porque aí tu isola essas pessoas. O Brasil é um dos países que menos tem feito isso bem. O Brasil começou com uma política de testagem que era dos sintomáticos ou suspeitos, porque voltaram de algum lugar lá no começo, viajaram, etc. e tal. Depois, o Brasil partiu para uma política de testagem só dos casos mais graves. Mas essa decisão, aí eu vou voltar numa coisa que o Marco falou lá no começo da nossa live. O problema é que essas decisões, elas não são decisões pensadas cientificamente. Elas são decisões que são necessárias. Por quê? Porque não tinha teste suficiente. E por que não tinha teste suficiente? Porque faz anos que o investimento em ciência e tecnologia vem sendo cortado no país. E a gente tem que ser um pouco chato nisso, porque faz horas que a gente insiste nesse assunto. Ciência e tecnologia num país não pode ser um investimento só quando aparece uma pandemia. Tem que ser um investimento constante. Se fosse um investimento constante, nós tínhamos laboratórios preparados e prontos para ampliar a capacidade de testagem. E aí eu cito o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é um bom exemplo para falar de coronavírus. Os Estados Unidos errou mais que o Brasil nessa pauta até hoje. Muito mais. Mas, na testagem, não. Eles começaram testando pouco, o teste era pago, então a maioria da população não fazia, foi por isso que disseminou tão rápido nos Estados Unidos, mas depois que o governo tornou o teste gratuito e já existiam laboratórios equipados, rapidamente os Estados Unidos começou a testar muito. E agora os Estados Unidos já está na curva descendente. Então o Brasil, o problema de testagem no Brasil, ele tem que ser encarado como um problema de falta de investimento nos laboratórios de ciência e tecnologia nos últimos anos. Se tivessem os laboratórios mais bem equipados, a gente estaria testando mais agora. Voltei. Tem um problema no meu áudio aqui. Heitor, tem uma pergunta aqui de uma leitora do Sub-21 aí que está nos assistindo. Eu vou transmitir ela para o senhor, da Sandra Anflor. A baixa prevalência da Covid na população do Estado até esse momento não aponta para a possibilidade de várias ondas pela frente, até que se consiga aplicar uma vacina, se não houver um distanciamento minimamente ideal? Olha, Sandra, essa é uma pergunta que vale muito. Se eu soubesse a resposta, é muito difícil, tá, Sandra? De novo, aí tu vai pegar o pesquisador que não vai te dar uma resposta definitiva porque ele tem coragem de dizer que não sabe. Existe um conceito na epidemiologia que a gente chama de epidemiologia de rebanho, que a gente já viu que não se aplica para o coronavírus, pelo menos nessa primeira onda. Que é um conceito que diz que para a doença parar de se replicar, ela teria que ter atingido 60%, 70% da população, e aí então não teriam suscetíveis suficientes para o vírus seguir se replicando. Esse conceito se mostra inócuo nesse caso do coronavírus, porque mesmo na Espanha, que tem um estudo mostrando que só 5% da população tem anticorpos, ele parou, ele começou a diminuir consideravelmente. Então, assim, a primeira onda do coronavírus, ela aparece na maior parte dos lugares do mundo que cumpriu um ciclo de mais ou menos 30 e poucas semanas e ele começa a cair, mesmo não tendo chegado perto da tal imunização de rebanho. E aí a Sandra tem razão. Com base no que nós sabemos até agora, existe uma possibilidade concreta de que tenhamos uma segunda ou uma terceira onda.
Claro que a gente não pode comparar com a segunda onda da gripe espanhola. Por quê? Porque é provável que hoje, diferente daquela época, a gente consiga ter uma vacina num período razoável. Então, assim, pode ser que tenha mais do que uma onda, mas é possível que quando fosse chegar essa segunda onda, a gente já tenha conseguido, através da ciência, desenvolver uma vacina que evite essa segunda onda, que no caso da gripe espanhola foi mais mortal que a primeira. Então, e tem essa questão também, né, da prevalência, que por um lado é bom, né, que enfim, temos poucos casos em comparação na população total do Rio Grande do Sul, né, tem poucas pessoas, 2 a cada 1.000, como o senhor falou no início dessa conversa. Por outro lado, isso demonstra que ainda tem muito por onde avançar o vírus, né? Exatamente. E aí é aquela questão. Em primeiro lugar, a epidemia não pega em tudo que é lugar com a mesma intensidade. Nós temos que falar isso. O norte da Itália pegou muito mais do que no sul da Itália. Na província de Wuhan, na China, foi violentíssimo. Em Pequim teve muito pouco caso. Muito pouco em números chineses, porque na China tem muita gente, né? Nos Estados Unidos tem uma distribuição geográfica marcada. E no Brasil também tem. No Brasil a epidemia está muito mais concentrada no norte, no sudeste e no nordeste do que no centro-oeste e no sul. O nosso próprio estudo mostrou. A dúvida que nós temos é, aqui no Rio Grande do Sul, nós só estamos adiando ou não pegará com a mesma intensidade que nos outros lugares? A gente não sabe ainda a resposta definitiva. As duas possibilidades são aceitáveis. O que eu tenho certeza é, se a gente seguir no Rio Grande do Sul cumprindo com um mínimo ou com alguns cuidados de distanciamento social e higiene, existe uma possibilidade maior de que não pegue aqui. E com isso, a gente saia, nunca vai dizer que saímos com saldo positivo. Mais de 200 famílias gaúchas já perderam entes queridos por uma doença que nem existia alguns meses atrás. Agora, o nosso resultado comparado com o resto do país é melhor e a gente tem a possibilidade, se cumprir as medidas de distanciamento, de continuar tendo um resultado melhor do que outros lugares do país. Nesse sentido, desculpa fazer mais uma pergunta, Marco. Nesse sentido, né, tem muita gente preocupada, né, com a questão do inverno, né? Porque no início se falava que pegava mais na Europa porque eles estavam no inverno, né? E, enfim, o inverno está chegando aí no Rio Grande do Sul, né? A gente não teve temperaturas muito baixas ainda, mas devemos ter certamente cada vez mais a partir de julho, né? Já tem alguma evidência de que isso pode piorar a situação do Rio Grande do Sul, mesmo se mantendo na mesma situação de agora, só porque vai vir o inverno tende a piorar? Como é que o senhor tem visto essa questão? Eu participei de uma live um tempo atrás com um colega infectologista que falou uma coisa que me pareceu muito interessante, assim. O coronavírus, ele é existem os coronavírus, tem uma família de vírus do coronavírus. E esses vírus, eles costumam gostar mais do frio do que do calor. O professor Ricardo falou isso com muita propriedade. Então, assim, tem alguma evidência de que pode a situação ser pior no inverno. Mas os dados da literatura estão mostrando que a disseminação do vírus passa muito mais por outros fatores do que pela temperatura. Senão Manaus e Belém não seriam as capitais brasileiras mais atingidas. Então, assim, ó, a minha preocupação concreta com o inverno gaúcho nem é que o vírus do coronavírus vai se disseminar mais porque é inverno. É porque os outros sintomas respiratórios acontecem mais no inverno e geram mais taxa de ocupação em UTI. Então, se o coronavírus também bombar no inverno, aí a gente vai ter a saturação do serviço de saúde. Então, essa é a nossa preocupação maior. Aí é uma preocupação do ponto de vista epidemiológico. Sobre o ponto de vista da capacidade de multiplicação do vírus, aí os colegas da virologia, da infectologia, podem responder melhor que eu, mas o professor Ricardo explicou numa live de forma muito didática que a família dos coronavírus, em geral, gosta mais do frio do que do calor. Heitor, em que medida as duas trocas já de comando, né, no Ministério da Saúde que a gente teve, e aí as orientações erráticas entre a equipe técnica do Ministério e a presidente da República, principalmente,
estão impactando na sua avaliação o comportamento da população em relação principalmente ao tema do distanciamento, né? Em que medida isso vem prejudicando essas medidas e o trabalho da comunidade científica de modo geral? Então, Marco, essa é uma ótima questão. Eu vou começar falando muito bem da equipe técnica do Ministério da Saúde. É impressionante como a equipe técnica do Ministério da Saúde tem conseguido, mesmo com toda a turbulência política, manter uma linha de discurso que é alinhada com o que a ciência recomenda. Então, fica aí o meu reconhecimento ao trabalho dos técnicos do Ministério da Saúde, que tem, ao longo dessas semanas, que agora já são meses, mantido um discurso que é alinhado com o que nós, pesquisadores, manifestamos. A questão política é muito importante, né? No ano passado, vocês me viam nas ruas fazendo declarações bem fortes em relação ao ministro da Educação. O ministro da Educação, agora apareceu o que ele disse sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que agora a gente pode imaginar o que é para um reitor de uma universidade ter que lidar com o ministro da Educação como que nós temos hoje. É uma situação muito triste para o país. Mas vocês não viram os reitores das universidades indo às ruas fazer passeata contra o trabalho do Mandetta. Porque o Mandetta estava ouvindo o que nós estávamos dizendo, ele estava tomando decisões adequadas, não tinha motivo para fazer protesto contra o trabalho do Mandetta. Então, assim, a linha que vinha sendo adotada no Ministério da Saúde até a saída do Mandetta era muito boa. Houve uma primeira troca de ministério, a equipe técnica seguiu mais ou menos com o mesmo discurso, o ministro acabou que teve pouquíssimo tempo para fazer alguma coisa, quando ele se propôs a ouvir a ciência, ele foi mandado embora. Agora nós temos um novo ministro, que também não dá tempo para fazer ainda uma avaliação de como é que está sendo o trabalho do general à frente do Ministério da Saúde. O que a gente pode dizer é que o discurso do presidente da República tem sido errático, sempre. E o discurso dos técnicos do Ministério da Saúde tem sido correto, praticamente sempre. Então, assim, é óbvio que tem impactos, eu não posso, Marco, minimizar os impactos. Eu não sei de nenhum país do mundo que trocou 2 vezes de ministro da Saúde no meio da pandemia. Talvez só o Brasil esteja fazendo isso. E aí entra um pouco dessa questão mais de pano de fundo da história toda. Eu não tenho gostado de algumas formas como tem se encarado o assunto, que na minha percepção são cortinas de fumaça. A pauta da cloroquina, para mim, é uma absoluta cortina de fumaça. Gente, se cloroquina resolver esse problema do coronavírus, todo mundo estava usando. É óbvio, não tem ninguém que é contra a cloroquina porque é contra o Bolsonaro, ou é a favor. Nem deveria ter ninguém que é a favor da cloroquina porque é a favor do Bolsonaro. Gente, se tem um medicamento, como teve o Tamiflu lá atrás, que consegue dar conta do vírus, ótimo, todo mundo vai usar. Então, assim, é cortina de fumaça ficar discutindo cloroquina, porque a cloroquina já mostrou que não é o medicamento que vai resolver o nosso problema. Pode ter algum efeito promissor? Pode. Até parece que não tem, mas que bom que tivesse. Tem o tal do Remdesivir, também pareceu melhor, agora já parece que os resultados já não estão sendo tão bons. Todo mundo quer que tenha medicamento efetivo. Agora, enquanto não tem, a pauta de verdade a ser enfrentada é distanciamento social. A pauta de verdade a ser enfrentada é testagem em massa. Quando começa a discutir cloroquina, é porque não quer discutir as pautas que realmente são as mais importantes. Heitor, até eu coloquei na tela agora a pergunta da Rosane Brandão, que fala que existem estudos que durante a gripe espanhola, as cidades que fizeram lockdown recuperaram a economia mais rápido. E aí eu pergunto para o senhor nesse sentido, né? Se dá para falar isso nesse momento, que o próprio fechamento maior, né, e não um fechamento para sempre, que nem o senhor fala, né, que o objetivo não é fechar eternamente, né, mas sim até ter uma situação, né, de curva descendente, né, de uma situação mais controlada, né. Dá para fazer essa análise também para o coronavírus, que quem tem controlado a situação mais rápido tem podido voltar a uma regularidade mais rápido também? Essa pergunta, na verdade, nem é uma pergunta, é uma afirmação que é trazida pela Rosana, eu acho que é, né? Tem uma servidora aqui da universidade que tem nome parecido com ela, deve ser parente. Ela é uma afirmação absolutamente verdadeira. Os estudos da época da gripe espanhola, eles mostram que
Os lugares que tiveram menos mortes e que fizeram o lockdown mais forte foram os que se recuperaram economicamente melhor. Claro que isso a gente só vai saber ao final da pandemia, depois de alguns meses, mas certamente o que nós temos a aprender é que não existe dicotomia entre economia e saúde, ao contrário, é melhor para a economia, é melhor para a saúde que tenhamos mais vidas preservadas. E vidas preservadas nesse momento significa distanciamento social e lockdown nos casos mais graves. Então, a Rosana tem toda a razão no que ela está afirmando. Heitor, gostaria que o senhor nos contasse um pouco aí como é que a pandemia impactou aí a rotina e a situação da Universidade Federal de Pelotas, né? As universidades públicas, de modo geral, vinham passando já por um período bastante difícil, né, de corte de recursos e ataques aí, de diferentes naturezas, e agora vivem, de uma hora para outra, foram mergulhados também numa realidade de cancelamento de atividades presenciais, entre outras coisas. Como é que está a situação aí da universidade? Como é que vocês estão lidando com isso? Olha, a Universidade Federal, vocês devem saber, né, nós somos a primeira das universidades gaúchas que saibamos, fomos a segunda do Brasil, depois da Unicamp. A Unicamp apareceram uns casos lá e nós fomos a primeira federal e a segunda universidade do Brasil a cancelar suas atividades. Exatamente porque tínhamos preocupação com o que estava por vir, talvez pelo fato de que o reitor é epidemiologista, por acaso, nesse momento. Então, assim, nós notamos que havia uma situação muito preocupante e resolvemos, então, cancelar as aulas e as atividades administrativas. A universidade, ela passou por um momento, e está passando por um momento, Marco, que é muito interessante. Nunca se trabalhou tanto na universidade, eu acho. A Universidade Federal de Pelotas está envolvida em produção massiva de álcool gel. Tem 7 ou 8 grupos da universidade que estão produzindo máscaras de todos os tipos, até aquelas que imprimem impressora 3D e as de pano, as de TNT, todas. A gente tem gente trabalhando em pias portáteis. A gente está trabalhando na reorganização do sistema de saúde da cidade inteira. O nosso hospital da UFPEL é o hospital de referência no tratamento dos pacientes com Covid aqui na cidade. Então, assim, a universidade ela se reestruturou muito com essa pandemia. Uma questão central são as atividades acadêmicas. Lá no começo, o MEC queria que nós substituíssemos as aulas presenciais por aulas à distância, e nós dissemos que não há possibilidade hoje de substituir ensino presencial para o ensino à distância. O que há possibilidade é de ofertar algumas atividades à distância, e nós aprovamos na semana passada um calendário alternativo emergencial que não substitui nem o primeiro semestre, nem o segundo semestre, para que a gente mantenha um vínculo com os nossos estudantes, com os nossos técnicos e com os nossos professores. Então, assim, a nossa rotina, Marco, tem sido muito diferente. O nosso financiamento tem dado conta, com bastante dificuldade, de a gente ajudar. A gente, por exemplo, para realizar essa pesquisa que a gente começou falando aqui, a gente recebeu uma suplementação orçamentária via TED do Ministério da Saúde, senão não tínhamos com o recurso da universidade como fazer. Então, assim, a gente tem tentado colaborar da forma que a gente pode. Acho que estamos fazendo bastante. O nome Universidade Federal de Pelotas, por exemplo, nunca foi tão ouvido no país inteiro. Então, acho que a gente tem conseguido dar conta do recado, mas sempre com as dificuldades que são decorrentes da falta de investimento por alguns anos. Então, assim, estivesse o país valorizando as universidades nos últimos anos, estaríamos conseguindo dar uma resposta melhor ainda. Mas, dentro das nossas possibilidades, acho que estamos colaborando. E aí fica uma saudação aos nossos técnicos administrativos da universidade, representados pelo Bola, que sempre está nos acompanhando aí, todos que estão nos ajudando aí a enfrentar essa pandemia tão difícil. Heitor, está chegando mais, estamos estourando o tempo que a gente tinha combinado contigo de conversa nesta sexta-feira, né? Mas vamos já encaminhando então para as considerações finais, né? Eu queria perguntar para o Marco se ele tem uma última pergunta para o reitor, depois eu tenho uma última pergunta e aí a gente encerra essa live. Marco. Eu teria uma última pergunta que é bem simplesinha e fácil para o reitor responder, que é um tema que não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, vem acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, em diversos países,
que é o tema do negacionismo, né, científico, né, a proliferação de partidários aí da crença que a Terra é plana, desconfiança em relação a vacinas e coisas do tipo. Né? Na sua avaliação, como é que o senhor vê a dimensão disso, o tamanho desse problema, se é algo realmente grave para a gente se preocupar ou se é uma coisa mais residual que vem sendo amplificado muito por conta de redes sociais, etc. Olha, Marco, eu tenho que tratar esse assunto com a devida seriedade, porque me parece que cometemos um erro como população alguns meses atrás, quando achamos que isso era uma coisa residual. Não é residual. Infelizmente, não é residual. Tinha gente que estava organizando uma expedição para comprovar que a Terra era plana. Eu fico imaginando as pessoas, eu fui no barco por 50 anos, tentando chegar no canto, e aí iam dar não sei quantas voltas na Terra. Então, assim, me preocupa, eu não posso tratar esse assunto como se fosse residual, porque ele não é. Agora, os nossos entrevistadores, em algumas cidades, eles foram agredidos. Eles foram tratados como se fossem criminosos em alguns lugares do Brasil. Então, assim, nós temos que rapidamente conseguir uma coalizão de racionalidade no Brasil. Uma coalizão que não é uma coalizão de quem pensa igual, não. Quem pensa diferente, mas que não é completamente irracional. Essas pessoas vão ter que dialogar, elas precisam se colocar de mãos dadas, mesmo que seja temporariamente, para que a gente consiga avançar. Do contrário, a gente vai continuar cometendo algumas irresponsabilidades que não são pequenas. Entende? Existem posturas que se espera de um reitor. Agora multipliquem isso por muitas vezes para saber o que se espera de um governador ou de um presidente da República. Se o presidente da República vai a público e diz que é uma gripezinha, ele não pode achar que isso não vai repercutir, porque ele sabe que ele ganhou a eleição com mais de 50% dos votos das pessoas que votaram. É muita gente que ouve que é uma gripezinha e que de uma forma ou de outra acaba involuntariamente tomando decisões que vão fazer com que muita gente morra. Se não tivesse aquela frase da gripezinha, muita gente a menos ia ter morrido. Então, assim, eu acho que a gente precisa tratar esse assunto com seriedade e a gente tem que ter coragem de enfrentar. Eu não estou nem entrando nos folclores. O caso do ministro da Saúde, do ministro da Educação, tem que prender os vagabundos do STF, simplesmente ele vai sair do cargo daqui a pouco, espero eu, né? Tá bem, é um folclore aquilo ali. Agora, o caso mais sério, negação de ciência e etc., tem que ser tratado com a devida seriedade, senão a gente vai notar daqui a não sei quantos anos que errou no ponto e daqui o dia que ficar mais grave, nós vamos nos arrepender de não ter agido na hora certa. Reitor, a minha última pergunta é basicamente para que o senhor possa falar quais são os próximos passos agora da pesquisa da UFPEL, que agora também teve uma primeira fase nacional, né? A gente falou até pouco, né, da questão nacional, o senhor falou em alguns momentos da sua fala, né? Mas quais são os próximos passos desse trabalho nas próximas semanas? Então, assim, ó, agora a gente fez a primeira fase do nacional, nós temos a segunda fase entre 4 e 6 de junho, semana que vem, e a terceira fase entre 20 e 22 de junho. São 3 fases o estudo nacional e, sinceramente, eu acho que serão 3. Nós, em alguns momentos, falávamos em expandir, mas não há viabilidade no cenário atual em pensar numa expansão da pesquisa nacional, exceto se houver uma mudança drástica nos rumos aí do Ministério da Saúde, vai ser muito difícil que a gente expanda essa pesquisa para mais do que 3 fases. Aqui no Rio Grande do Sul é diferente, a gente fez 4 fases e anteontem anunciamos que faremos mais 4 fases, agora com um intervalo maior, antes era de 2 em 2 semanas, agora a princípio vai ser de 4 em 4 semanas, exceto se o resultado nos mostrar que tem que intensificar de novo. Então a gente está organizando dessa forma. Então, essas são as novidades que nós temos da pesquisa. Ainda tem muito resultado para ser analisado. A gente está fazendo um pouco também agora do que é nosso papel, que é produzir os artigos científicos oriundos dessas pesquisas. Tem resultados que nós não divulgamos nos releases, porque não estavam prontos, mas que são bastante chocantes. E eu vou dar um spoiler para vocês aqui. O resultado em relação à questão racial no Brasil é estarrecedor. A gente está fechando a análise hoje,
Provavelmente a gente vai estar divulgando isso nos próximos dias. Então, assim, tem muita coisa para ser analisada ainda. Então, acho que com isso, depois então eu me encaminho para uma fala de encerramento, quando vocês me disserem que é a hora. Não, enfim, pode concluir, né? Primeiro eu queria agradecer, né, já para encaminhando esse encerramento, agradecer a todo mundo que acompanhou essa primeira live do Sub-21. Tivemos muitas perguntas, muita interação aqui. Infelizmente não conseguimos colocar todas as perguntas no ar, até porque também estamos aprendendo a lidar com as ferramentas, mas queria agradecer muito a todos que tiveram na audiência, né? E convidamos para estar nas próximas semanas, né? Deu um eco agora. Deu um eco. Não, eu queria agradecer. Isso, queria convidar para fazer o encerramento, reitor. Não, eu queria agradecer ao Sul-21 pela iniciativa, me colocar à disposição, sempre que for convidado, estarei aqui para conversar com a comunidade através desse excelente canal que vocês estão criando, além dos canais tradicionais que vocês já estão acostumados. Queria agradecer as pessoas que enviaram as suas perguntas, que enviaram as suas sugestões, aquela manifestação da Roxana ali, citando o caso da gripe espanhola, é uma manifestação importante porque separa essa coisa da economia e da saúde e tentar tratar como se fossem coisas separadas. Então, assim, agradeço e estou à disposição. Próxima vez que vocês precisarem aí, só chamar, estamos na área. Obrigado, reitor. Eu vou fechar aqui o reitor já agradecendo, nos despedindo do reitor. Marco, considerações finais sobre essa nossa primeira live, né, sobre a fala do reitor, nessa conversa que a gente teve com o reitor de quase uma hora aí nessa sexta-feira. Tem que ligar o teu som, Marco. Detalhe importante, né? Eu acho que a conversa foi muito boa, foi ótima. Espero que o pessoal aí tenha gostado também. A gente pretende inaugurar com esse espaço, né, esse tipo de diálogo, né, escolhendo sempre aí um tema que não só seja relevante na conjuntura, mas tenha interesse público, né? E nesse momento acho que não há nada mais de interesse público maior do que acompanhar a evolução dessas pesquisas, a evolução das políticas e das medidas que vêm sendo tomadas pelos governos. E eu acho que é um pouco o nosso serviço aqui, nosso papel aqui é trazer, né, multiplicar esses espaços para que a gente possa ouvir aí pessoas como o reitor que estão na ponta aí dessa luta aí contra o coronavírus. Valeu, Marco. Mais uma vez agradecendo a todo mundo que acompanhou essa live, né? Lembrando que também a live está acabando agora, mas você pode curtir, compartilhar, né? Mandar para os seus amigos, para os seus familiares, né? Foi uma discussão bastante importante que o reitor fez com a gente nessa sexta-feira, né? Também, quem tiver interesse de apoiar o trabalho jornalístico do Sul-21, pode acessar apoiadores.sul21.com.br, pode se tornar um assinante, um contribuidor do Sul-21. E, enfim, agradecendo a todos pela participação, nós vamos encerrando aqui. Uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana a todos. Até mais.